Sejam bem-vindos, eu sou Osias Júnior, esse é o canal Drone Diário com mais um boletim informativo nessa segunda-feira, hoje 31 de agosto de 2020. O governo reduz o valor do salário mínimo para 2021. Ficou interessado? Me acompanha aqui nesse vídeo até o final. E é claro, não se esqueça de compartilhar nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que essa notícia chegue o mais longe possível. E se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita a oportunidade, se inscreve, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil hoje. O governo reduziu sua proposta para o salário mínimo de 2021 para R$ 1.067, de R$ 1.079 previstos em abril desse ano, no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, resumindo, eles tinham colocado em abril desse ano um projeto que previa um salário mínimo de R$ 1.079. Hoje foi enviado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2021 com um valor menor de R$ 1.067. A mudança consta no projeto de lei orçamentária anual que foi enviado pelo Ministério da Economia ao Congresso nessa segunda-feira, hoje, dia 31 de agosto de 2020, que é a data, o prazo final, e ainda depende aí da aprovação dos parlamentares. O governo Bolsonaro já não tinha dado aumento real acima da inflação ao piso, apesar de não reconhecer que mudou a política do salário mínimo, a equipe econômica adotou a postura diante da necessidade de preservar o reajuste fiscal. Isso foi antes da chegada aí da pandemia. Agora, a possibilidade de um aumento acima da inflação não está nem mesmo sendo considerada pela maioria dos parlamentares, que tem assuntos mais urgentes pela frente, como os relacionados ao socorro federal à população, estados e empresas. A regra de reajuste no salário mínimo, calculados aí pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC, mais a variação do Produto Interno Bruto, o PIB, que é tudo aquilo que é produzido no país de 2 anos antes, foi criada pelo governo Lula, virou aí lei em 2012, no governo Dilma, e expirou, acabou em 2019. Nesse período, não houve alta real do salário mínimo apenas em 2 anos, em 2017 e 2018, pois foram os anos cujo cálculo tomou aí como referência os anos de recessão, ou seja, de crise, 2015 e consequentemente 2016. O orçamento está apertado. Em suas previsões, a equipe técnica também elevou o rombo, a dívida primária prevista para o governo central ali em 2021, em algo próximo aí de 223,6 bilhões de reais, ante o resultado negativo de 149,61 bilhões de reais, fixado em abril desse ano. Esse ano será o 8º consecutivo de déficit primário dentro do país, ou seja, o 8º ano em que vamos ter dívida, a gente vai dever mais do que produziu. Também houve queda na previsão da receita de abril para cá, ou seja, arrecadou-se menos do que era previsto. A perspectiva agora é de 1,283 trilhão de reais, uma queda de 97,3 bilhões de reais do período. Já as despesas para o ano que vem foram estimadas em 1,517 trilhão de reais, um recuo de 13,3 bilhões de reais, na mesma base da comparação. Vai se arrecadar menos, ou melhor, do que o necessário para conter ali, e vai se gastar mais. Vai se arrecadar 283, vai se gastar 1,500 trilhão aí. É muito complicado, uma diferença bem grande mesmo. Vamos falar sobre o quadro parcial. A tarefa de formular um plano de gastos e despesas para o ano seguinte é especialmente desafiadora dessa vez, pois exige que a equipe técnica encontre brechas orçamentárias para tentar as demandas sociais e econômicas que se tornaram mais urgentes na pandemia, mas sem perder o tom do ajuste fiscal. O caso aí do ministro da Economia, Paulo Guedes, tudo que ele tem pela frente. Ou seja, tem que arrumar dinheiro
para enfrentar a crise econômica causada pela pandemia do coronavírus, sem esquecer da ajuda à população, mas também tem que tomar um cuidado com o ajuste fiscal. Um projeto em especial tem gerado mais incertezas sobre o que esperar desse processo, que nós sabemos é o novo benefício assistencial, o Renda Brasil. O plano permanece aí sem uma solução. Seria um plano permanente de renda básica, ou seja, algo que ficaria, né, cotado para ser o substituto mais amplo do Bolsa Família, uma das principais apostas econômicas e políticas do presidente Jair Bolsonaro para o período pós-pandemia. Então, depois da pandemia, eles teriam o Renda Brasil como sendo o benefício assistencial, a ajuda aos mais vulneráveis. Do jeito que está hoje, 31 de agosto de 2020, o projeto não caberia no teto de gastos, a lei de 2017, para impedir o aumento dos gastos obrigatórios acima da inflação do ano que vem. Ao menos as despesas obrigatórias com as quais o orçamento está quase 95% comprometido. Eles têm que ser reduzidos, e, portanto, uma lei de 2017 não caberia hoje o Renda Brasil dentro dos gastos para 2021. O plano do governo é ir por esse caminho, que tem grandes chances aí de encontrar áreas promissoras lá no Congresso agora, mas antes precisa haver um consenso, um entendimento sobre o desenho do programa da renda e as contrapartidas orçamentárias aí para poder viabilizar, ou seja, para que ele se torne uma realidade. Diante da falta de concordância nesse sentido, sua inclusão aí no plano para o ano que vem deve ser feita com os auxílios dos parlamentares ao longo das discussões dos próximos meses na Comissão Mista de Orçamento. Ou seja, essa comissão mista e orçamentária é quem vai decidir o futuro do novo benefício assistencial ao Renda Brasil. Por enquanto, é o que sabemos, todos os gastos do governo já compreendem 95% de tudo, então não haveria espaço para colocar o Renda Brasil dentro da lei orçamentária, dentro do que diz aí o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Nós sabemos que o projeto que foi entregue hoje não tem o Renda Brasil dentro, também não tem nada de auxílio emergencial, lembrando que o auxílio emergencial vai ser pago apenas durante a pandemia de coronavírus. Nós vamos acabar aqui com o estado de calamidade pública, a lei termina no dia 31 de dezembro de 2020. Até agora não foi feito nada a respeito de continuidade dessa ajuda para a população. Então o governo reduziu, para você que já deixou um like aqui, para que a gente possa continuar com esse trabalho, trazendo para você as informações diariamente. Infelizmente, o governo reduziu na sua proposta de R$ 1.079, que foi isso em abril de 2020, para hoje, 31 de agosto de 2020, entregou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, é o orçamento, é o dinheiro que vai ser gasto lá em 2021, reduzindo o valor do salário mínimo para R$ 1.067. Vou pedir que você já comente aqui, deixe seu comentário, participe do canal. Vou pedir que Deus abençoe as nossas famílias nessa segunda-feira, o último dia do mês de agosto. E que, é claro, a qualquer momento eu volto com mais um vídeo informativo para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil. Essa matéria eu vou deixar aqui a fonte na descrição desse vídeo para que as pessoas também possam ter acesso a essa informação, ler e compartilhar com os seus amigos através das redes sociais. Mais uma vez, meu muito obrigado a todos que me fazem companhia todos os dias, lembrando que ainda estamos em meio à pandemia de coronavírus. Devemos manter os cuidados necessários, sim. As pessoas confundem as coisas, não é deixar de sair, mas trabalhar e sair com os devidos cuidados aí de higiene pessoal, para que mantenhamos esse fantasma aí do coronavírus longe daquelas pessoas que amamos. Infelizmente, é uma loteria, nós não sabemos como o organismo reage de acordo com cada pessoa, algumas nem sintomas têm, já outras, infelizmente, aí até crianças, jovens, vêm a óbito. Então, nós não queremos ter essa loteria aí, nós não queremos apostar para saber qual vai ser a reação no nosso organismo, vamos manter os cuidados necessários. Eu ficando por aqui, já tem mais notícia para vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.